Olá, abençoados, graça e paz. Mais uma vez aqui reunido como igreja para crescermos na graça e no entendimento de Deus. Graça e paz a todos. Bem-vindos a mais uma reunião. Pedindo sempre que você se inscreva aí no canal, dá o like, compartilha a mensagem para que outras pessoas venham ter o entendimento da obra de Deus. E hoje eu vou falar aqui de um tema explicando que o Cristo ressuscitado é a consumação da obra de Deus para os homens, né, vamos dizer assim, porque na verdade não são só os evangélicos que vivem no engano, mas que são todas as religiões que vivem na igreja, que vivem nas congregações, que vivem em suas igrejas, né? Então, são essas pessoas que torna inútil o sacrifício de Cristo, e que isso já acontecia no tempo de Paulo e que acontece até hoje. A obra de Deus para os evangélicos, para o chamado crente, para os católicos, para os religiosos, se tornou inútil, entendeu? Então, abençoados, olha, eu vou abrir aqui a Bíblia e vou ler alguns capítulos e versículos, e vou te explicar o porquê que o crente, o chamado crente, ele torna inútil o sacrifício de Cristo, e ele, por não ler e por não ter entendimento, eles servem somente a criatura no lugar do Criador, e as suas denominações, as suas placas, as suas igrejas. Então, aqui Paulo está falando com os Gálatas, tá? Não está falando comigo e não está falando contigo, mas eu vou ler somente para te levar o entendimento e te explicar como é que vocês evangélicos, vocês católicos, vocês religiosos, de toda maneira, né? Vocês tornam inútil o sacrifício de Cristo na cruz. Entendeu, abençoado? Então, olha, Gálatas 2:21. Paulo falando com eles lá, com os Gálatas. Ele diz assim, ó: não anulo a graça de Deus. Paulo está aqui falando com ele mesmo. Está dizendo que Paulo, ele não anula a graça de Deus. Falando com os Gálatas. Aí ele explica o porquê que ele não anula a graça de Deus. Antes, porém, todavia, contudo, eu vou te explicar o que é a graça. E o que é a graça e o que foi a lei. O que é o Cristo ressuscitado e quem foi, não é mais, o Filho do Homem, o Jesus de Nazaré. Que isso para vocês é uma loucura. Entende, abençoado? Por quê? Porque o teu pastor nunca pregou, abençoado. O entendimento que nós queremos levar para vocês, né, é que vocês são enganados, abençoado. Vocês são enganados. Vocês vivem numa coisa que não tem nada a ver com Deus, abençoado. Esse sistema evangélico, né, não tem nada a ver com Deus, abençoado. Esse sistema católico não tem nada a ver com Deus. Nada, nada, nada. São doutrinas de homem, doutrina criada por homens, do qual tem os seus estatutos, e que eles pegam a Bíblia, né, e lê e torna a verdade de Deus em mentira, abençoado. E o sacrifício de Deus, o sacrifício do Cristo carnal, ele passa a ser inútil por causa da religião. Então,
Paulo diz aqui, olha, aos Gálatas, não anulo a graça de Deus. Olha, aí Paulo diz, pois se a justiça de Deus é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Então, é exatamente isso que o sistema evangélico e o católico faz. Torna inútil o sacrifício dele. Por quê? Porque ele já fez todas as coisas, abençoado. Ele já fez todas as coisas. Tetelestai significa que já foi feito tudo, não há mais nada a fazer. E quando o teu pastor diz que vai te banhar nas águas para te tornar uma nova criatura, né? Ele está dizendo que o sacrifício dele, de Deus, foi em vão, que é o que vocês fazem. Então, Paulo diz assim, olha, não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, se a justiça é mediante tu comer pão, tu comer suco, se a justiça de Deus é mediante tu aceitar Jesus, se a justiça de Deus é mediante tu dar dinheiro pro teu ladrão, se a justiça de Deus é mediante tu tomar banho de piscina, abençoado, que isso daí só serve para tirar caracas. Abençoado, a justiça de Deus é mediante a fé, abençoado. Não é mediante a lei. A lei era a sombra. A lei era o ministério de condenação e morte, onde vocês estão. Então, com essas reuniões de vocês, estou mostrando para vocês aqui que vocês chamam Deus de mentiroso e diz que o sacrifício dele é inútil, porque o teu pastor, ele prega a lei de Moisés. A lei de Moisés não. Eu não posso dizer que ele prega a lei de Moisés, se Romanos 10,4 diz que o fim da lei foi Cristo. Então, se a lei não existe mais e o teu pastor só prega a lei, então ele não prega a lei, ele prega engano. Porque a lei não existe mais, abençoado. Entende? O sacrifício dele foi justamente para pôr fim à lei, para pôr fim à primeira aliança. Entende, abençoado? Para pôr fim o ministério de condenação e morte. Então, o que eu quero dizer com isso é que o teu pastor, ele te engana. Ele te leva para uma coisa da qual nunca foi para você e que não existe mais. E com isso ele chama Deus de mentiroso e torna o seu sacrifício inútil. Olha aqui o que a lei de Moisés dizia, que o teu pastor te leva para o engano, que ele diz que é a lei, mas quem tropeça em um só ponto da lei se torna culpado de todos. Então, ele diz que prega a lei, mas ele prega o quê? O dízimo, ele prega Malaquias para te roubar. Ele prega você aceitar Jesus. Ele prega que Davi derrubou Golias e com isso ele faz uma macumba, entende? Uma gritaria que não tem nada a ver com Deus, abençoado. Isso não tem mais nada a ver com Deus. Então, olha aqui também o que dizia a lei, ó. Deuteronômio 22:5, ó. A mulher, isso era a lei, abençoado, que dizia que o teu pastor não prega. Ele só prega e aplica em você aquilo que o estatuto, que o pastor presidente manda ele pregar, que é o quê? Malaquias para te roubar, abençoado. A macumba da Santa Ceia para encher as igrejas, que não é Santa Ceia, foi Páscoa, a última. Entende? Aceitar Jesus. Para quê? Para aumentar os membros do assalto deles. Porque ninguém aceita Jesus, abençoado. Ele diz que ninguém vem a ele, senão se Deus não trouxer. Em Efésios 1:4, ele diz que nos escolheu nele desde antes da fundação do mundo. Então, aceitar Jesus é macumba. Comer pão e comer suco é macumba.
Entendeu, abençoado? E dar dinheiro é assalto. Então vocês são enganados e não conseguem entender. Então, te mostrando que a lei não fala só do que esses ladrão prega aí, olha. É Deuteronômios 22:5. A mulher, isso é o que dizia a lei de Moisés, tá? Deuteronômio. A lei e os profetas vigoraram até João, o último profeta. Entendeu, abençoado? E foi para quem? Só para os judeus. Nunca foi para você. Ele lê para você, como eu já te expliquei, Malaquias 3:10. Roubará o homem a Deus, te chamando de ladrão. Mas ele não lê Malaquias 1:1. É sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel. Essa sentença de dar o dízimo era para quem? Só para Israel. Era alimento para sustentar uma tribo que cuidava das coisas de Deus, que na época era sombra, era coisa palpável, visível, era o templo, que não é mais, abençoado. O templo de Deus agora somos nós, e que ele já habita em nós, entendeu? Deuteronômio 22:5. A mulher não usará roupa de homem, nem o homem veste peculiar a mulher, porque qualquer que faz tais coisas é abominável a teu Deus. Então, olha, você vê, né, que a lei era sombra, a lei era enquanto viria o real, não era o real, entende? E que a lei era o ministério de condenação e morte. E você está vendo aqui que a lei se preocupava com toda besteira. Eles não podiam comer sem lavar as mãos. Entende, abençoado? A mulher não podia vestir roupa de homem. Até aí tudo bem, né? E o homem não podia vestir roupa de mulher. Claro, você imagina eu de calcinha vermelha? Né, abençoado? Aí até que vai, né, abençoado? Mas a lei não só dizia isso não, olha. Deuteronômio 22:6. Olha o que a lei se preocupava. Se de caminho encontrares algum ninho de ave, na alguma árvore, ou no chão, com o passarinho, ou os ovos, e a mãe sobre os passarinhos, ou sobre os ovos, olha, não tomarás a mãe, ou seja, não é para levar a mãe dos passarinhos, mas olha o que era para levar. A mãe e os filhos tomará para ti, para que te vá bem e prolongue os teus dias. Tu imagina, mas qual é o pastor, qual é o desgraçado que manda tu ir num caminho, e se tu encontrar um ninho de passarinho, então se tiver os passarinhos ou os ovos, tu tem que pegar o passarinho e tem que deixar a mãe e levar para tua casa. Para quê? Para tu viver bem com Deus. Entendeu, abençoado? Quem é que faz isso? Vocês não sabem nem o que é isso, vocês nunca leram, abençoado. Isso não tem mais nada a ver com os dias de hoje. E tem mais, olha. Deuteronômios 22:8. Quando edificares uma casa nova, far-lhe-ás no terraço um parapeito, para que nela não ponhas culpa de sangue, se alguém de algum modo cair dela. Quem é que tem casa aí com parapeito? Entendeu, abençoado? Como você vive o totalmente engano, como esse teu pastor, ele te engana em todas as coisas. Eles só pregam aquilo que mantém o engano, a mentira, o roubo, o assalto deles, abençoado. Então, continuando aqui, tentando abrir a tua mente, que é muito difícil, né? E dizendo para vocês que tudo isso aqui que eu li para vocês caducou, abençoado. A Bíblia inteira, ela já caducou. A Bíblia inteira é jornal vencido. A Bíblia inteira, né? Ela se tornou livros históricos, do qual é para você ler e para você ter o entendimento. É como a geografia,
como a física, a química, a matemática. Você tem que ler, você tem que estudar para aprender e tirar aquilo que é de bom, para você tirar aquilo que diz respeito ao teu entendimento. Para quê? Para você entender, né, que a obra de Deus foi feita em 7 dias e que a partir daí o que aconteceu foi manifestações. E nessas manifestações, né, nós não existia, nós não fizemos parte. E é justamente para tu ler a Bíblia, para tu entender que quando você nasceu, a Bíblia já tinha se cumprido e que você já nasceu com tudo. E é para tu viver por fé nisso. Não é para tu praticar nada da Bíblia, abençoado. Porque senão tu vai ser escravo de homem, abençoado. Porque eles botam o que aconteceu para um povo, eles pegam e aplicam em tu. Entendeu, abençoado? A Bíblia inteira não é nada para aplicar em você, abençoado. A não ser viver por fé. Viver por fé em quê? Na obra de papai. Que vocês também são enganados e vocês acreditam que estão fazendo a obra de papai. Entendeu? A obra de papai ninguém pode fazer, abençoado. Cai desse cavalo. Ninguém pode fazer obra de papai, abençoado. Os filhos de Deus são os espíritos que ele escolheu desde antes da fundação do mundo e que enviou para essa terra aqui para ter uma manifestação de carne e sangue. Nós não somos seres humanos com experiências humanas, abençoado. Nós somos seres espirituais buscando experiências humanas. Nós não somos daqui, abençoado. O teu pastor, ele quer pregar para o Haroldo Lira. Ele quer pregar dizendo que o Haroldo Lira, com a macumba dele, né, vai se aperfeiçoar, vai se santificar, vai deixar de falar até um poxa, não pode falar palavrão, querendo santificar a carne, quando o evangelho diz ainda no antigo pacto que a carne de nada se aproveita, abençoado. Tu tem que pregar para o homem interior, para o espírito, abençoado. Eu estou falando aqui com os espíritos, com os filhos de Deus. Entende? Porque essa nossa carne aqui de nada se aproveita. Nem para churrasco. Então, abençoado, eu vou ler para tu aqui Mateus 3:11, né? E eu acho que eu já vou encerrar, 17 minutos. Não estou podendo falar muito. Mas nós vamos aqui, aos poucos, tendo entendimento da obra de papai, que se consumou no 7º dia, do qual ele abençoou. E deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. O primeiro dia da semana não é segunda-feira, tá? O primeiro dia da semana não é segunda-feira. O primeiro dia da semana é domingo. Olha, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. O dia do Senhor, né, da Bíblia, é o sábado. Que esse teu ladrão aí também te engana, dizendo que é o domingo. Entendeu, abençoado? Para quê? Para ficar mais lotado, para ele roubar mais. Entendeu? Então, o primeiro dia da Bíblia aqui, da semana, é o domingo. Não é a segunda. Então, Mateus 3:11. Mais uma mentira que o teu pastor te engana e que vocês não têm esse entendimento, e nós estamos aqui tentando levar esse entendimento somente dos eleitos, porque os adoradores de homem dizem que isso aqui tudo é heresia, diz que isso aqui tudo é mentira. Você abrindo o capítulo, lendo o versículo, explicando, mostrando, e eles dizem que tudo é mentira. Quem é que diz isso, Lira? Os chamados evangélicos, principalmente, que dizem que estão fazendo a obra de papai. Abençoado! Como é que tu está fazendo a obra de papai se tu nem crê, abençoado?
Se tu nem crê na obra de papai, você não crê em nada, abençoado. Tu crê no teu pastor. Tu crê na tua igreja. Tu crê que comer pão, comer suco, abençoado. É nessas coisas que vocês crerem. Entende, abençoado? Que é engano, que é mentira. Então, olha aqui o que diz a palavra, olha. A obra de papai que ele se manifestou é Mateus 3,11. Eu vos batizo com água. Quem foi que disse isso? Foi o teu pastor? Não, infeliz. Não foi o teu pastor. O teu pastor, ele diz, mas é para te enganar. Para dizer que Deus é mentiroso. Para dizer que o seu sacrifício foi inútil e que não adiantou de nada. Que na verdade, né, Mateus 3,11 não está falando comigo e não está falando contigo, abençoado. Por quê? Mais uma vez, de novo, o Brasil foi descoberto em 1500. Isso daqui era o primeiro século da era cristã. Isso daqui ainda era o ano 20 e pouco, abençoado. E que o Brasil não existia, abençoado. Foi descoberto em 1500, não é possível que tu não saiba. Então, o João Batista, como eu já te expliquei, né? O batismo de João Batista era uma profecia, era um cumprimento, era um ato profético que está lá em Levítico, que dizia que o cordeiro tinha que ser lavado até as entranhas, abençoado. E quem era o cordeiro? Jesus de Nazaré, abençoado. Jesus de Nazaré, se João Batista batizava para arrependimento, Jesus estava se arrependendo de quê, inteligente? Então, lá em Levítico dizia que o cordeiro tinha que ser lavado até as entranhas e que João Batista, ele veio endireitar o caminho do Senhor, abençoado. Então, ele pegou o cordeiro, aquele que ele disse que tira o pecado do mundo, que o teu ladrão, o teu pastor disse que ele deixou, né? Chamando ele de mentiroso junto com vocês incrédulos, né? Então, eu vos batizo com água, disse João Batista. Para quem? Para os judeus, abençoado. Nós não existia. Para arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Fogo, abençoado, é juízo. Com o Espírito Santo e com juízo, do qual ele traria no ano 70. Então, o teu ladrãozinho, né, chamado pastorzinho, né, que vocês adoram, ele diz que isso aqui é mentira. Então, ele diz que o poderoso ainda não veio. E que João Batista continua lá batizando para arrependimento, com 2000 anos o João Batista. E que o poderoso também ainda está lá. Entendeu, abençoado? Porque eles continuam fazendo o quê? Para te enganar, te batizando na água. E a água, Lira, serve para quê? Para o espírito ou para a carne? Para a carne, abençoado. Para tomar banho, para tirar calor. Para tirar sujeira. Tem nada a ver com essa macumba que está aí fora. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem. Ele disse que não vem, ele não veio. E ele veio. E ele veio, né, abençoado? Quando ele falou lá na cruz, Tetelestai, ele estava dizendo que tudo já estava consumado, abençoado. Tudo já estava feito espiritualmente. Entende? Que eles lá, que existiam, já tinham sido batizados com o Espírito Santo e com fogo. Entendeu, abençoado? Então, te explicando, né, que o batismo nas águas que tem aí é macumba e que não tem nada a ver com as coisas de Deus.
e que infelizmente vocês não entendem. Então eu vou parar por aqui, né? Eu vou parar por aqui. Amanhã nós vamos dar prosseguimento a esse entendimento, né? Pedindo sempre que você se inscreva aí no canal, dá o like, compartilha essa mensagem. Possa ser que alguma pessoa de Deus venha ter esse entendimento e saia do engano. Graça e paz.